Então, agora nós vamos dar continuidade nas nossas atividades. Então, vamos lá. Então, no letrinha B, você vai encontrar no texto uma palavra que faz referência ao título. Existe uma palavrinha que ela remete ao título, que ela quer dizer algo que tem lá no título. Que palavrinha é essa? No título do texto 2, afirma-se que o lixo é capaz de servir de inspiração. Os autores dessa carta conseguiram comprovar essa informação? O que eles escreveram? Eles conseguiram comprovar? Sim ou não? Explique a sua resposta. Questão 5. Dá-se o nome de edição ao conjunto dos exemplares impressos de um jornal ou revista. Normalmente, ela é indicada por um número. Então, quando tem a edição, quando a gente lê um jornal, jornal edição número 47, vai ter um número lá em cima. Então, no texto 2, aparecem 2 números de edição. Então, você vai circular. Na letrinha B, a primeira carta do leitor, do texto 1, traz a informação que você indicou na atividade anterior. Então, no texto número 1, tem um número de edição? Sim ou não? E por que você acha que isso aconteceu? Aí tem um Você Sabia aqui, que a carta do leitor geralmente apresenta comentários de notícias que foram publicadas em edições anteriores. Então, se eu faço o meu jornal, saiu hoje, né? Saiu ontem. E eu escrevi alguma coisa legal e eu como leitor, quero parabenizar o jornal, eu posso mandar um e-mail para eles e aí, quem sabe, no dia de amanhã, quando eles escreverem um jornal ou até a mesma revista, eles vão publicar, porque são coisas que eu li na edição passada e quero parabenizá-los. O exercício número 6, vocês irão pintar. Nós temos 2 frases, né? Que descrevem a linguagem utilizada em cada tipo de carta. Então, qual é a carta do leitor e qual é a carta pessoal? Eu tenho que pintar com essas mesmas cores que estão sendo indicadas aqui, laranja e azul. Para finalizar a nossa página 26, nós temos o exercício número 7, né? Que nós podemos perceber que uma carta do leitor, ela expressa a opinião sobre uma determinada notícia, como nós vimos agora há pouco, que a Pro explicou. Então, eu posso ler algo e tanto fazer um elogio como uma crítica, né? E aí, de acordo com as cartas que você leu na página 23, você vai fazer o que se pede a seguir. Então, nós temos lá o texto 1 e o texto 2. O texto 2, ele faz referência, é uma notícia ou é sobre ciência hoje das crianças? O texto 2 é notícia ou ciências hoje das crianças? Se for só um comentário sobre a revista Ciência Hoje da Criança, você não vai precisar escrever nada. Agora, se o texto estiver falando de uma notícia, você vai ter que escrever aqui quais foram as notícias abordadas no texto, certo? Letra B. Na primeira carta do leitor, o texto 1, você vai lá e vai sublinhar de verde a frase em que os leitores revelam se gostaram ou não da revista. Então, você vai ter que voltar lá na página que temos o texto número 1, vai ler o texto novamente e vai sublinhar de verde esta frase. Depois, na carta do leitor número 2, o texto 2, você vai sublinhar de vermelho a frase em que os leitores fazem um elogio à notícia que eles leram, certo? Para finalizar, você conhece o megalodonte, animal citado no texto 1? Então, você vai ter que fazer uma pesquisa. Então, tá vendo o caderninho aqui? Hora de fazer atividade no caderno. Você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa, vai fazer o cabeçalho, certo? Depois de fazer o cabeçalho, você vai escrever atividade do manual do aluno
página 24, exercício 8. Aí, o que você vai fazer? Você vai colar uma imagem do megalodonte que você vai pesquisar. Pro, não tenho como colar. Minha impressora não tá legal. O que eu faço? Olha lá e tenta desenhar, certo? Mas eu quero a imagem. Então, você vai colar a imagem ou vai desenhar e vai escrever o que você descobriu sobre o megalodonte. Não vale copiar o que nós já temos aqui na nossa apostila. Eu quero uma outra pesquisa sobre esse megalodonte, certo? E aí, para terminar, nós vimos que as cartas pessoais que a gente viu lá no comecinho do ano na sala de aula, elas também têm algumas identificações com a carta do leitor. Então, eu vou voltar aqui no texto, no texto, para a gente identificar. Então, nós temos o remetente, olha aqui, são os alunos do 5º ano. O destinatário, para quem que eles mandaram isso daqui? Eles mandaram para o pessoal do quê? Da ciência, né? Olha lá o nome da sessão, Ciência Hoje das Crianças. Por isso que está assim, CHC, Ciência Hoje das Crianças. Então, esse é o destinatário. A saudação, eles colocaram, olá, pessoal. O local de onde se escreve, olha só, eles são de São Bernardo do Campo, aqui pertinho, em São Paulo. O corpo do texto é a mensagem, né? E a despedida, eles colocaram, adoramos as sugestões, pessoal, fiquem de olho nas próximas edições. Né? Essa daqui seria a despedida do pessoal do jornal e não das crianças. Neste caso aqui, no primeiro texto, as crianças não se despedem, mas no texto 2, eles colocam, ó, abraços e beijos. E aí o jornal lá, a publicação, eles colocaram que alegria saber que a ciência hoje para crianças contribuiu de verdade para informações de vocês. Escrevam sempre abraços e beijos de toda a equipe. Essa seria o quê? Uma despedida do pessoal do jornal. Mas da carta seria abraços e beijos, que nós temos no texto 2 e que nós não temos aqui no texto 1. Né? Mas como nós podemos perceber aqui quando fala que as cartas pessoais possuem os mesmos elementos que uma carta do leitor, e aí nós conseguimos identificar, certo? E assim a gente termina a nossa lição hoje por aqui e voltamos na próxima aula para a nossa correção. A minha câmera está caindo. Então, beijinhos e até mais. Amo vocês!